Talvez alguém já escutou ou falou esta frase que vamos ouvir agora. Minha filha está otimamente casada. Parece uma rainha, como é atendida pelo marido. Ele cozinha, traz o café da manhã, faz as compras, leva as crianças, mas estamos muito preocupados com meu filho. Ele sim que é um escravo. Ele vive pendente da ditadura da minha nora. Precisa cozinhar, precisa fazer as compras, precisa levar as crianças. Oi, véi! Tadinho nosso filho, que felicidade minha filha. As eleições, aqui como em Israel, mostraram um fenômeno contemporâneo. Muito interessante, ninguém se preocupe, não vou falar de política. Vou falar da gente. Um fenômeno contemporâneo muito interessante, que é explicado em grandes congressos por sociólogos, segundo o qual o que está nos acontecendo ultimamente a todos nós, homens, mulheres, mais velhos e menos, de espírito e de corpo, com mais ou menos sabedoria, é que cada vez mais e mais nós não ouvimos o que as pessoas falam. Somente quem fala. Tanto faz o conteúdo. O que mais consideramos, no fundo, é o que representam as pessoas a partir do que elas dizem ou fazem ou dizem que farão. Nós, na verdade, gostamos ou não, se nos identificamos ou não, e então ouvimos ou não, e aceitamos ou não. Assim como nessas frases que eu falei, não se trata realmente de machismo, nem de feminismo. Se trata claramente de quem é. Se é minha filha, então está tudo ótimo. Mas se é minha nora, de jeito nenhum. Não são as ideias, senão quem as diz. A mesma frase, se dita pela pessoa que amamos, é aceita. E é rejeitada se é dita por quem desprezamos. Assim, por exemplo, se a gente observa a política israelense, é mais fácil falar de Israel. Não sei se conhecem todos, mas um senhor chamado Bennett e outro chamado Lieberman são claramente a direita do partido Likud. Foram e continuaram sendo e morrerão assim. Mas quando eles, com o mesmo discurso, estavam no governo da direita, eram vistos como extrema-direita. Quando eles, com o mesmo discurso, a mesma política, exatamente o mesmo, nada mudou, fizeram coalizão sem Bibi, com Yair Lapid, todos os eleitores de Bibi diziam, isso é esquerda. Isso é esquerda. Lieberman é esquerda, mas estava dizendo o mesmo. Bennett é esquerda. Quando Bibi pensou em fazer coalizão com os partidos árabes, todo mundo disse, é verdade, precisamos prometer cidadãos como qualquer um. Quando acabou ficando fora do governo, e o mesmo partido que estava quase assinando com Bibi, assinou com Yair Lapid. Yair Lapid atravessou uma linha vermelha. Como assim? Disseram os mesmos eleitores que antes estavam aplaudindo Bibi. Pelo mesmo ato. Exatamente o mesmo. Não precisa ser nem rabino, nem sociólogo. Precisa ler as notícias para ver isso. Eu tenho muitos exemplos desse tipo. Em todos os países. E não somente na política, no comércio.
O presidente da comunidade que eu tinha em Barcelona era o presidente de uma multinacional. Ele dizia que era uma multinacional pequena, familiar. Era multinacional. E fabricava carros. E eu perguntei ingenuamente, conhecimento do rabino, você fabrica os carros para qual companhia, para qual marca? Ele me disse, depende do contrato. Mas são outros carros? Não. São quase os mesmos. Quase os mesmos, falei eu. Etiquete? Sim. Mesmo. Você não falou, porque eu não reconheço os carros. Eu confundo os carros. Você não falou, rabino, que se confunde os carros? Se confunde e tem razão, são idênticos. Nós os fabricamos. Outro dia, no meio da fabricação, tinha 1000 carros fabricados e quebramos o contrato com uma empresa. Trocamos de plaquinhas de fora. É tudo de fora. E as diferenças, as fidelidades, as pessoas não querem saber de um, querem ir com o outro. É só marketing, serviços, tradições, psicologia. E eu perguntei, mas verdade física, empírica? Zero. Vocês devem ter visto que muitas vezes também no Brasil, se um governo aumenta a Bolsa Família, depende de se é o governo que eu gosto ou não. Então isso é uma medida sensível, que cuida dos menos favorecidos, ou é uma medida populista, que vai acabar com a economia. Não é a medida o que estamos discutindo. É quem a faz. É antes disso, se eu gosto dele ou não gosto. Se eu me identifico ou não me identifico. Se é minha tribo ou não é minha tribo. Sabe essas frases que diz, minha avó é um pouquinho racista. Mas minha avó, eu amo ela. E meu avô era bastante machista, hein? O velho era machista mesmo, como tratava minha avó. E rimos com amor. Mas a mesma frase dita de uma outra pessoa é denunciada. Isso é bom ou ruim? Escutei esse ano muitas vezes pessoas que falaram essas coisas sobre rabinos. Esse rabino é simpático, uma graça, maravilhoso. Eu não concordo nada do que ele diz. Não posso suportar como ele trata as mulheres. Outro dia ouvi o que falou dos índios, dos negros, dos homossexuais. Terrível. Mas é gente boa. Ele até me aceita. Fantástico. Mas ainda bem que ninguém ouviu o que ele falou, porque se fosse de judeus, eu já estaria indo a Conib, ou a Fizesp, a denunciar o que falou. Mas como falou dos outros, não me preocupa. Isso de que nós ouvimos e aceitamos, inclusive com carinho, não só com aceitação, com carinho. Depende de quem vem, e que não aceitamos e rejeitamos, inclusive com ódio. Depende de quem vem. Isso é bom ou é ruim? Bom, é bom e ruim. Mas pensemos um minuto em que é bom e que tem de ruim. É bom pelo que recebemos. O que recebemos incondicionalmente. Se é bom, é bom. Ou seja, tudo o bem que recebemos das pessoas que amamos é maravilhoso. Todas as boas críticas que estamos dispostos a aceitar das pessoas que amamos são maravilhosas. O problema é os bons conselhos que perdemos dos que não amamos, as boas críticas que poderiam nos ajudar a crescer,
e a nos enriquecer. Mas não os aceitamos porque vem deles. E os maus exemplos que nós aceitamos dos que amamos. Isso é o bom e isso é o ruim. Já pensou quem são as pessoas de quem você está disposto a aceitá-lo tudo? Já pensou quem são as pessoas de quem você não está disposto a aceitar nada? Nem quando tem razão. Já pensou o que perdeu e o que ganhou por isso? E se nos identificássemos com todo mundo? Talvez seria melhor. Não é tão difícil. O Midrash conta que a diferença entre a criação humana e a criação divina consiste no seguinte: olhem que imagem bonita, resumida e maravilhosa. Os rabinos de antes sabiam dizer muito com poucas palavras, diferente de nós. Eles disseram assim: a criação humana, na criação humana você cria uma matriz e saem delas moedas idênticas. Idênticas. Deus criou uma matriz e delas saíram seres humanos totalmente diferentes. Por que eu gosto dessa imagem? Porque ela consegue nos dizer que ao mesmo tempo todos somos idênticos e todos somos totalmente diferentes. Pense um minuto. Que grandiosidade é aceitar que você é idêntico a todos. A todos. Tem 2 olhos, não 3. Tem um nariz, não 5. Tem medo. Tem felicidade. Às vezes é medíocre você. E às vezes é criativo. Tem momentos de felicidade. E tem momentos de tristeza. Tem momentos de força. E tem momentos de fraqueza. O que mais você quer é ser feliz. Igual que todo mundo. E o que mais teme é não ser feliz. Igual que todo mundo. Tem momentos de generosidade. E tem momentos de avarícia. De mesquinhez. E eu posso continuar. Todas as suas emoções são as emoções de todas as pessoas. Todas. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. São as mesmas. Por outras razões, em outros momentos, mas são as mesmas. Então, se identificar com outro é possível, é fácil. Voltando à política, o que faz a política? Tenta humanizar os políticos, para que quebremos esse ódio e possamos nos identificar. Então, nos mostra a família, nos mostra a filha, nos mostra a vovó, nos mostra ele doente, nos mostra ele triste. Então, a pessoa que odiava ele identifica a tristeza e diz: eu também fico triste. Ah, é humano como eu, então vou escutá-lo. É fácil, é possível. E agora pense o que aconteceria se, ao invés de identificar-nos com todas as pessoas porque são humanas, nós por um momento tentássemos ver em todos Deus. Deus. Abraham Yoshua Heschel, o mestre de todos os rabinos que vocês conhecem, liberais. Abraham Yoshua Heschel foi o grande mestre do JTS nos Estados Unidos, salvou da Shoah, e ensinou a maioria dos grandes mestres dos rabinos que hoje em dia estão em todo o mundo. Há pouco tempo houve um curso incrível na academia. Quem ainda não assistiu, assista. Um dos especialistas mundiais de Abraham Yoshua Heschel deu um cursinho curto e pegou as pérolas e as coisas mais profundas, belas e polêmicas. Um cursinho de 5 encontros. Vale a pena. Se ainda você não assistiu, assista. Isto pareceu um anúncio, foi um pouco. Muito bem. Heschel, um dia perguntaram a ele: o rosto de Deus como é? E ele respondeu: o rosto de Deus no judaísmo não existe. E qual é? É o rosto das pessoas que você ama.
mais ainda, o rosto das pessoas que você conhece. Esse é o rosto de Deus. Olhe para as pessoas e tente ver lá Deus. O que terá querido dizer Heschel com isso? Pense por um momento. Como seria a sua vida se você, ao olhar para as pessoas que conhece, pensasse que elas têm algo de divino? Todas. Você já viu, sentiu algo de divino diante de uma pessoa? Talvez quando viu uma criança nascer. Talvez quando viu uma pessoa querida morrer. E em pessoas conhecidas, próximas. Já sentiu Deus? Porque isso poderia mudá-lo tudo. Outro dia me mandaram pelo WhatsApp um vídeo pequeno do DJ, como se chama? Alok, que disse ter visto Deus no rosto de uma mulher que ele ajudou na África. Ele resgatou essa mulher, deu de comer depois de 3 dias que estava jejuando, não porque era Yom Kippur, e depois operou a catarata dela. Todos pensavam que era cega, ela também, e voltou a ver. E quando se olharam, ele disse algo parecido a quase disse que viu Deus lá. Se nós víssemos nos demais Deus, como seria o trato? Você já tentou ver Deus em pessoas próximas, nos diferentes a você, nos adversários? Como seriam nossos relacionamentos se conseguíssemos ver em todos o divino? Como seríamos nós se olhássemos desse modo para todo mundo? Como se veriam nossos modos e nossas vidas se olhássemos para todos buscando o lado divino de tudo? Como seriam as reações das pessoas que estão à nossa volta se as tratássemos como sendo divinas? Já te aconteceu alguma vez que uma pessoa era um pouquinho difícil e você a tratou tão bem que se sentiu desconfortável de ser difícil e começou a ser boazinha? Como esses lugares que estão tão limpos que ninguém picha as paredes. Imagina por um momento que você tratasse a todas as pessoas como se elas tivessem algo divino. Como você seria? Como elas reagiriam? Como você se veria nos olhos deles? E como se veria você nos teus próprios olhos? Eu acho que ganharíamos a melhor presença no presente, de presente. Já pensou nisso? A palavra presente tem 3 significados: tempo, dádiva e físico, presença. Então, se nós víssemos Deus, tentássemos ver o lado divino de todos, ganharíamos a melhor presença no presente, de presente. Neste Yom Kippur, eu gostaria de propor um caminho inverso à religião clássica. Escute bem. Não pedir de Deus, não querer entender Deus, não reclamar de Deus, não culpar Deus e não agradecer Deus. Nada disso. Eu quero te propor, desta vez, aceitar o convite de ver você mesmo e, através de você, todo mundo, como uma extensão de uma matriz divina. Ver Deus em você e nas pessoas e ver o potencial divino nelas. Ver você sendo visto pelos olhos divinos, pelas expectativas divinas dos outros, através dos olhos divinos dos outros. Eu te proponho um reforecast das emoções, a partir de uma perspectiva divina do humano. Volte às emoções, aos pensamentos, aos envolvimentos, às evoluções, o que poderia você ter sido, ter aprendido, ter sentido, ter feito no ano que passou. Quero te propor que tenhamos a inspiração corajosa e sagrada de olhar, escutar e viver
como se tudo e todos fossem antes, acima e depois de tudo, divinos. Tentemos. Talvez a vida é diferente assim. Shana Tová, Hatimah Tová.